De Roberto de Carvalho, pelo Espírito Francisco, A Lágrima do Outro, parte 4, capítulo 21. Artimanhas. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. No dia seguinte, pela manhã, Dona Ana estava se preparando para ir à casinha de Carmela a fim de conhecer o bebê e ver se ela estava precisando de algum tipo de ajuda. Depois pretendia ir à residência de Lindolfo para saber se ele tinha seguido a orientação de levar o recém-nascido ao hospital. Quando a parteira já estava saindo, um garoto montado em uma bicicleta chegou até a porteirinha que dava acesso ao casebre dela e começou a chamá-la. Dona Ana, tenho um recado para a senhora. Ele disse assim que foi atendido. Um recado de quem, menino? Ela perguntou, se aproximando bastante dele, pois estava quase surda. É do seu Mauro, do sítio Taquaral. Ele pediu para a senhora dar uma chegada lá o mais rápido que puder. A parteira coçou a cabeça e perguntou, uai, será que é problema com a nora dele ou com a menina que nasceu ontem? Não sei não, senhora. A única coisa que me disseram foi o que lhe falei. Acostumada àquele tipo de situação em que pedidos de ajuda chegavam por todos os meios, Dona Ana nem teve a curiosidade de saber quem havia mandado o menino procurá-la. Sempre disposta a servir a quem lhe pedisse auxílio, disse que iria preparar o farnel para a longa caminhada e partiria em seguida. O menino montou na bicicleta e retornou apressadamente para o centro da cidade, pois fora essa orientação que Lindolfo lhe passara ao dizer um pouco antes, quando o abordara na rua. Ei, garoto, quer ganhar um dinheirinho? Sim, senhor. Ele respondera sorridente. É para fazer o quê? Só levar um recado para a Dona Ana. O rapazinho se animou ao ver as notas que Lindolfo lhe daria quando retornasse. Diga a ela que o seu Mauro do sítio Taquaral mandou chamá-la com urgência. Só não diga que fui eu que eu mandei dar o recado, está bem? A incumbência foi feita com presteza. Logo o menino estava de volta, informando a Lindolfo que o recado fora dado e que Dona Ana já estava a caminho do sítio. A parteira caminhou durante horas e quando chegou ao destino já estava entardecendo. Ao vê-la, o sitiante disse aliviado, Dona Ana, foi Deus que a mandou aqui. Acontece que a minha neta tem chorado muito e minha nora também não deve estar se sentindo bem porque fica chorando o tempo todo junto com a filha. Curiosa, a benzedeira perguntou, uai, não foi o senhor que mandou me chamar? Não mandei ninguém lhe chamar, mas estava pensando justamente em fazer isso. Ia pedir ao meu filho que fosse lhe buscar de charrete. Dona Ana não acreditava em milagres, mas tinha convicção de que muitos eventos ocorridos no plano físico contavam com a participação de entidades espirituais. Ela mesma havia testemunhado inúmeras situações desse tipo e as achava perfeitamente normais. Assim, acreditando que a visita do rapazinho à sua casa fora por obra de benfeitores espirituais, a benzedeira foi cuidar de mãe e filha, sem elaborar questionamentos que julgava desnecessários. Realmente, o quadro com que se deparou era desolador, mas nada de grave estava acontecendo. A criança chorava em desespero porque a genitora, bastante jovem e inexperiente, não estava amamentando o suficiente para matar-lhe a fome. E a mãe chorava por estar abalada emocionalmente, situação corriqueira no período pós-parto. Ainda assim, atendendo ao pedido do sitiante, a parteira ficou 2 dias em companhia de mãe e filha, ajudando-as a superar aquelas dificuldades iniciais. Deixando as coisas mais tranquilas por lá, aceitou a carona oferecida pelo filho do fazendeiro e retornou ao casebre. No dia seguinte, bem cedo, dirigiu-se à casa de Lindolfo e foi recebida por Carmen, que lhe disse, Bom dia, Dona Ana. O seu Lindolfo e a dona Rosana viajaram anteontem. Foram levar o bebê ao médico. Segundo o patrão, foi a senhora mesma que o aconselhou a fazer isso? Sim, é verdade. Mas o menino estava bem?
Para ser sincera, eu não sei lhe dizer, mas acredito que não, porque senão eles não iam fazer uma viagem tão longa, sacrificando a criança e a coitada da dona Rosana num momento delicado como esse, não é mesmo? Pois fizeram a coisa certa, falou Dona Ana benzendo-se. Que Deus os ampare e abençoe. A senhora quer entrar? Acabei de coar um café. Não, minha filha, Deus lhe pague. Tenho outros afazeres me esperando. Quando seus patrões chegarem, eu volto aqui. Finalmente, Dona Ana pôde visitar Carmela e teve uma desagradável surpresa. A mulher se encontrava em um estado lastimável. Assim que viu a parteira, correu em direção a ela e a abraçou chorando escandalosamente. Ah, Dona Ana, Deus levou o meu filho. Deus me castigou por todas as coisas erradas que eu tenho feito. A bezendeira arregalou os olhos, afastou Carmela e a encarou ao perguntar. Como assim? Seu filho está morto? Sim, senhora, confirmou Carmela. Ele nasceu direitinho, eu mesma cortei o cordão umbilical, cuidei bem dele, coloquei meu filhinho na cama ao meu lado e peguei no sono. De madrugada, quando acordei e fui dar de mamar, meu bebê estava morto. Oh, meu Deus! Exclamou Dona Ana. E onde está o corpinho dele? Foi sepultado ontem. O pessoal da prefeitura e da funerária cuidou de tudo para mim. Não tive nem coragem de acompanhar o enterro, Dona Ana. Estou arrasada. Queria tanto meu filhinho. Havia prometido que ele ia ficar comigo, que desta vez eu não ia dar ele para ninguém. E a infeliz mulher, abraçada a Dona Ana, ficou chorando por um longo tempo. Com paciência e compaixão, a parteira a confortou. Enquanto amparava Carmela, Dona Ana tentava espantar uns pensamentos tenebrosos que lhe passavam pela cabeça, pois a suspeita sugestionada era grave demais para ser levada em conta. Dona Ana passou algum tempo ao lado daquela mãe desesperada e, vendo que ela continuava bastante abalada, disse-lhe: Carmela, pegue algumas roupas e objetos pessoais do seu uso. Você vai ficar uns dias em minha casa, está bem? Bastante fragilizada, a mulher a obedeceu sem resistência. Colocou suas poucas coisas em uma trouxa e, em passos vacilantes, acompanhou Dona Ana. Nos dias seguintes, Carmela entrou em um estado emocional bastante crítico e Dona Ana fazia de tudo para ajudá-la. Aconselhava, envolvia em preces e a medicava com as beberagens sedativas que sabia preparar. Mas o efeito de tamanha dedicação era quase nulo. No dia em que a mulher se mostrou mais equilibrada e pegou no sono, a parteira saiu em busca de notícias sobre Lindolfo, mas não o encontrou. A informação que lhe deram foi a de que ele continuava em viagem, cuidando da saúde do filho. Então Dona Ana ficou mais conformada, achando que a desconfiança que tivera em relação aos fatos ocorridos naqueles dias não tinha razão de ser. Lindolfo não iria passar tanto tempo longe de casa e do trabalho se seu filho não estivesse realmente necessitando de cuidados médicos. Somente 2 semanas depois, o casal retornou para casa. Lindolfo e Rosana estavam felizes, pois o filho, que recebera o nome de Renato, encontrava-se saudável e risonho. Assim que soube da novidade, Dona Ana foi visitar Rosana e pôde comprovar que a criança havia se desenvolvido bastante. Aproveitando que Lindolfo não estava em casa, encheu a jovem mãe de perguntas. E então, Dona Rosana, qual foi o diagnóstico do médico? Ele disse que o Renatinho estava com icterícia. Uai, apenas isso? Sim. A senhora acha pouco? Não. É que eu pensei que fosse alguma coisa mais grave. Bem, para mim se tratava de algo grave, tanto é que o tratamento foi demorado. Dona Ana achou tudo aquilo bem estranho e, na primeira oportunidade que teve de falar a sós com Lindolfo, tentou descobrir alguma coisa. Seu Lindolfo, eu soube que o problema de saúde do seu filho era apenas uma icterícia. Ele respondeu em voz baixa, como se estivesse confidenciando um segredo. Dona Ana, a doença do Renatinho era bem mais grave do que isso. Na verdade, havia suspeita de que ele estivesse com meningite. Meningite? Dona Ana perguntou enquanto olhava com desconfiança, mas não foi isso que a Dona Rosana me disse. Ela não falou nada sobre a gravidade do problema porque não sabe desse detalhe. Lindolfo respondeu, tentando impor segurança à voz. Não contei à minha esposa porque fiquei com medo de que ela passasse mal com o excesso de preocupação.
Consegui, inclusive, convencer o médico a omitir a verdade. Aliás, gostaria de pedir a mesma coisa à senhora. Embora o menino já esteja curado, Rosana pode sofrer algum abalo psicológico se souber que o nosso filho não nasceu saudável como esperávamos. Dona Ana o encarou por um longo tempo em silêncio, depois virou as costas e foi embora sem nada dizer. Ela sabia que algo naquela história estava em desacordo, mas não dispunha de provas para fazer acusações. Ocorre que no dia seguinte ao nascimento da criança, Lindolfo havia convencido Rosana a viajar em busca de um hospital para cuidar da saúde do bebê, alegando que fora uma advertência da própria Dona Ana, o que não deixava de ser uma meia-verdade. Mesmo não notando nada de irregular com a criança, Rosana, submissa como sempre e inexperiente no papel de mãe, não ousou contestar a decisão do marido. Assim, os dois partiram para o município onde havia o hospital. Ali o bebê foi submetido a exames, pois Lindolfo relatou ao médico que a parteira tinha percebido sinais de anomalia no menino e aconselhado que o levassem com urgência a um hospital. É uma moléstia simples que o seu filho tem, o médico disse a Lindolfo. A icterícia pode ser tratada em casa mesmo, não há necessidade de ficar internado. Mas, doutor, eu gostaria muito que ele ficasse em observação por alguns dias, só para termos certeza de que nada de ruim vai acontecer ao menino. Minha esposa é muito sensível emocionalmente e não vai ficar em paz com a criança nesse estado. Ao dizer isso, Lindolfo tirou do bolso uma boa soma em dinheiro e passou a contar as cédulas sob o olhar atônito do médico, que era bastante jovem. Lindolfo sabia o risco que estava correndo, pois poderia ser denunciado por tentativa de suborno e ter de explicar às autoridades a razão de tal atitude. Mas ele contava com a sorte, que sempre parecera estar ao seu lado, e reforçou o pedido com uma dramática atuação. Doutor, eu peço que me perdoe, porém não vejo saída. Suplicou com fingida voz de choro. Eu pago o que for preciso, mas quero meu filho e minha esposa fiquem internados aqui. Só para que ela se sinta mais segura. Viemos de muito longe e não podemos simplesmente voltar para casa como se nada houvesse acontecido. O médico achou tudo aquilo muito estranho, mas Lindolfo estava certo ao pensar que o plano iria funcionar. O jovem doutor era bastante ambicioso e optara pela profissão com o intuito de montar sua própria clínica e enriquecer o mais rápido possível. Assim, diante da oportunidade de ganhar dinheiro fácil, apenas perguntou: "O senhor não vai me meter em nenhuma enrascada, vai?" "De jeito nenhum", respondeu Lindolfo com bastante ênfase. "As razões pelas quais lhe peço esse apelo são exatamente essas que relatei, nada mais que isso." Depois de pensar um pouco, o médico falou quanto custaria o tal favor e recebeu o pagamento de imediato. A seguir, emitiu uma ordem de internação para mãe e filho por motivos que Lindolfo nem se deu ao trabalho de saber quais eram. Foi desse modo que Rosana e o bebê ficaram internados por 2 semanas. Durante esses dias, Lindolfo, que havia pedido um afastamento do trabalho alegando problemas de saúde com o filho recém-nascido, hospedou-se em um hotel que ficava próximo ao hospital e fazia visitas diárias aos dois. Capítulo 22. A depressão. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Foi um período de paz e alegrias para Lindolfo e Rosana ao lado do bebê saudável e risonho que se desenvolvia a olhos vistos. Porém, um dia, certo acontecimento deixou Lindolfo preocupado. Ele estava recostado no balcão do armazém fazendo algumas compras. Encontrava-se de costas para a rua. De repente, o rapazinho que o atendia lançou um olhar sobre os ombros dele. Deu uma risada de deboche e disse: "Ah, essa Dona Ana deve estar caducando mesmo." Lindolfo se surpreendeu ao ouvir o nome da parteira. Ele não havia desde a conversa que haviam tido a respeito da saúde do menino. "Por que está dizendo isso?" perguntou ao balconista, tentando disfarçar a inquietação. Joca voltou a rir.
Ela estava entrando aqui e vinha distraída contando umas moedas. Quando olhou para nós, estacou ali na porta, arregalou os olhos, benzeu-se e saiu em disparada, como se tivesse visto o diabo aqui dentro. Eu acho que essa velha já passou da hora de esticar as canelas. Dona Ana, pela importância dos trabalhos realizados voluntariamente, indo de casa em casa, atendendo as parturientes, compensando a ausência médica sem cobrar um centavo, deveria ser mais respeitada, mas as pessoas, de modo geral, não lhe tinham muita consideração, lembrando-se dela apenas quando precisavam de seus préstimos. Depois que saiu do estabelecimento, Lindolfo ficou de prontidão, discretamente escondido atrás do jacarandá da praça. Ficou observando o que a parteira iria fazer. Realmente, a atitude da mulher o deixara com uma pulga atrás da orelha. Poucos minutos depois de sua saída, Dona Ana voltou ao armazém. Demorou-se pouco tempo no interior da loja e saiu carregando uma pequena sacola com os mantimentos que havia adquirido. Dona Ana fazia o trajeto até sua casinha sempre a pé, pois ninguém costumava transitar de veículo por aquela estradinha horrível, cheia de buracos em tempos de seca e de lama em épocas de temporais. Vendo que ela estava indo para casa, Lindolfo deixou que seguisse. Alguns minutos depois entrou na caminhonete e foi atrás. Alcançou-a meio quilômetro adiante. Ao ouvir o ronco do motor, a parteira foi para o canto do caminho a fim de dar passagem, mas Lindolfo parou ao lado dela, abriu a porta do carona e disse: "Dona Ana, entre aqui." Ela reagiu contrariada, depois de olhá-lo com desconfiança. "Não, senhor. Quer fazer o favor de entrar? Preciso lhe falar." Ele insistiu. Ela apertou o passo. "Não tenho assunto com o senhor. É melhor que siga seu caminho." Aborrecido, Lindolfo desceu do veículo e pôs-se a caminhar ao lado dela. "Por que está com raiva de mim? O que foi que lhe fiz de mal?" Dona Ana finalmente parou e voltou a encará-lo. "E o senhor ainda pergunta? Não tem noção da desgraceira que aprontou?" Ele a segurou pelo punho da blusa. "Do que a senhora está me acusando, afinal, o que foi que eu fiz?" "Seu Lindolfo, eu não tenho como provar, mas sei que o menino que está em sua casa não é o mesmo que eu acolhi nos braços na hora do nascimento." Ele sentiu um baque ao ouvir aquelas palavras, mas não deu o braço a torcer. "Dona Ana, a senhora deve estar caducando. Eu só não vou levar a sério essa acusação infundada por consideração e em respeito à sua idade avançada." Ela suspirou profundamente, olhou com um pouco mais de serenidade e falou: "Está bem." "O que é que está bem?" Lindolfo perguntou, cheio de cisma. "A carona, uai. O senhor não me ofereceu uma carona, pois bem, eu vou aceitar." Os dois voltaram até onde a caminhonete ficara estacionada. Entraram no carro e seguiram em silêncio. Lindolfo queria dizer alguma coisa sensata, mas não encontrava palavras, e Dona Ana não fazia a menor questão de encorajá-lo. Numa situação normal, ele poderia discorrer sobre o tempo, a ausência de chuvas nos últimos tempos, a geada que havia calcinado a pastagem, transformando-a em um imenso tapete amarronzado. Poderia falar sobre a magreza do gado que andava comendo poeira junto com a raiz do que sobrara de relva em um canto ou outro, mas não havia clima para um diálogo ameno e trivial entre os dois. Chegando ao casebre, Dona Ana finalmente quebrou o silêncio, dizendo, enquanto descia do veículo: "Faça o favor de me acompanhar." "Não há necessidade," Lindolfo respondeu. "Podemos conversar aqui fora mesmo." A idosa o encarou de modo firme e circunspecto. "Eu não lhe obedeci? Não aceitei a carona? Não entrei no seu carro? Agora eu faço questão que o senhor me obedeça e entre comigo em minha casa." Surpreendido pela inflexibilidade com que a bezedeira o tratou, Lindolfo aqueceu e só então entendeu a razão de tudo aquilo. Dona Ana o conduziu ao único quartinho que havia na pequena moradia e ele levou um susto ao ver Carmela deitada sobre um colchão de palhas que fora estendido no piso sobre umas peles curtidas para evitar a friagem. Carmela parecia um cadáver, magérrima, olhos fundos e pele amarelada. "O que essa mulher está fazendo aqui?" ele perguntou sobressaltado. Dona Ana ajeitou o cobertorzinho que estava em desalinho, expondo os cambitos magros da enferma e respondeu: "Ela está doente e eu estou cuidando dela, uai. Se não a tivesse trazido para cá, a pobrezinha já teria morrido."
Lindolfo segurou no braço da parteira e arrastou de volta para o quintal, onde falou cheio de razão. Dona Ana, a senhora está equivocada quando me acusa de ter feito o que não fiz, mas se houvesse feito, eu teria prestado um grande serviço a Carmela e ao filho dela. Como é que uma mulher nessas condições iria cuidar de um recém-nascido? A idosa meneou a cabeça negativamente. O senhor não está entendendo nada, seu Lindolfo, ou finge não entender, porque precisa aliviar o peso na consciência. Carmela ficou assim depois que o seu filho foi enterrado como se fosse o menino dela. A doença que essa pobre coitada tem chama-se tristeza, e ela vai morrer por causa dessa confusão que o senhor arranjou por puro egoísmo. Lindolfo fez um gesto de descaso com as mãos, depois voltou as 2 palmas para o alto e tentou se justificar. Se Carmela morrer é porque chegou a hora, dona Ana. Quando a morte vem, todos nós temos que nos conformar e acatar o destino, fazer o quê? A parteira chegou bem perto e flechou os olhos dele com um olhar de desprezo. É mesmo, seu Lindolfo? Então por que o senhor não se conformou com a morte do seu filho? Ou achou que no caso dele a morte chegou antes da hora? 2 pesos, 2 medidas, seu Lindolfo. A vontade que ele teve naquele momento foi de esganar Dona Ana, já que não possuía uma resposta sensata para rebater tais acusações. Embora continuasse insistindo que ela o acusava injustamente, Lindolfo era atraído por gestos e expressões que a sábia e experiente mulher percebia com clareza. Quando cuidou de Roseli no dia em que seu Djalma fora até seu casebre em busca de ajuda, Dona Ana ficara sabendo da participação de Lindolfo na morte da filha do ferroviário. Soube que o desejo de vingança que Roseli expunha era direcionado a ele e só não revelou essa informação por uma questão de caridade ética e para não correr o risco de provocar mais desgraças. Meses depois, a benzedeira cuidou de seu Djalma, que após o trágico desencarne, encontrava-se também perdido no plano espiritual. Com preces fervorosas e as faculdades mediúnicas direcionadas ao caridoso resgate, ela conseguiu entrar em sintonia mental com o ferroviário e acalmá-lo. Seu Djalma, que era um homem pacífico e confiante na justiça divina, aceitou ser acolhido pelas equipes socorristas e teve o sofrimento atenuado. Mas a benzedeira percebeu os liames formados por sentimentos negativos que o ligavam a Lindolfo. Dona Ana sabia que o homem que estava à sua frente colocava a paixão por Rosana acima de qualquer coisa. Por aquele sentimento abrasivo que o deixava tão desassossegado, ele cometia os maiores desatinos sem pestanejar. Depois, a semelhança da ação de um apagador sobre a escrita do giz em um quadro negro, ele simplesmente eliminava o registro deixado em suas lembranças. Se não pensasse naquilo, era como se nunca houvesse acontecido. Como Lindolfo continuasse em silêncio depois da pergunta que Dona Ana havia feito, ela o advertiu. Ainda está em tempo de corrigir este erro. Se o senhor voltar atrás e decidir colocar tudo em pratos limpos, eu prometo que ficarei do seu lado e o ajudarei no que for necessário para abrandar as consequências do seu ato. O que me diz? O quê? Você só pode estar louca. Ele respondeu girando o dedo indicador ao lado da própria cabeça para ilustrar a suposta loucura de Dona Ana. Acha que se eu tivesse feito mesmo a asneira de quem me acusa, iria desistir só porque aquela infeliz está acamada? Então não temos mais o que conversar, a idosa disse virando as costas e seguindo em direção ao casebre. Lindolfo pensou em impedi-la, mas desistiu. Convenceu-se de que era impossível que entrassem em um acordo. A senhora não precisa ter raiva de mim, ele falou por falar, enquanto entrava na caminhonete. Na verdade, pouco se importava com o tipo de sentimento que a parteira lhe dispensasse, contanto que não lhe complicasse a vida. Porém, a resposta de Dona Ana o surpreendeu. Não sinto raiva do senhor, seu Lindolfo, sinto pena. Quem está complicando a sua vida é o senhor mesmo, ai. Dona Ana entrou, fechou a porta do casebre e passou a tramela por dentro. Não queria dar a ele a chance de voltar e tentar convencê-la de uma inocência que ela sabia não existir. Depois daquele evento, Lindolfo não voltou a se encontrar com Dona Ana, mas ficou sabendo na semana seguinte que Carmela havia desistido de viver.
entregue a uma prostração irremediável, recusando-se a se alimentar e até mesmo a tomar água, acabara definhando. Em vez de se sentir culpado, ele ficou ainda mais convencido de haver tomado a decisão correta ao fazer a troca dos bebês. Em seu pragmático raciocínio, havia oferecido um abastado lar à criança saudável e colocado o menino morto nos braços de uma mulher que já estava prestes a morrer também. Alguns meses depois, foi a vez de Dona Ana despedir-se do plano material. Faleceu enquanto dormia solitariamente em seu casebre. Apesar de haver ajudado tanta gente, quase não houve comentários sobre o falecimento da benzedeira. O velório do corpo foi assistido por meia dúzia de pessoas, as mesmas que acompanharam o sepultamento no dia seguinte. O único arrependimento que a benzedeira levou para o além-túmulo foi o de não ter se empenhado mais para que o crime cometido por Lindolfo fosse desvendado. Durante aquele curto período de convivência com Carmela, Dona Ana acabou descobrindo que ela era portadora de uma grave doença e que lhe restava pouco tempo de vida quando trouxe o filho ao mundo. Mas sabia também que o desgosto de acreditar que o menino houvesse morrido contribuiu para que a desencarnação se antecipasse. Nessa ocasião, a partir de um convênio firmado entre o município, por iniciativa de um jovem prefeito recém-empossado e autoridades estaduais, um hospital foi construído naquela cidade. Tinha uma estrutura limitada e o médico só atendia a população local 2 dias por semana. Entretanto, um quadro funcional formado por enfermeiros e auxiliares estava sempre a postos, assim como uma ambulância para, se necessário, transportar os portadores de doenças graves às cidades maiores, onde o sistema de saúde era mais eficiente. Iniciava-se naquelas pequenas cidades o fim das ações de pessoas como Dona Ana, que, colocando em prática o que aprendera com os antepassados, exercia um tipo de medicina baseada no conhecimento popular e no nobre desejo de servir ao próximo. Capítulo 23. Tristeza. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que as cercam pelo seu caráter. Qual é para elas a consequência? Essas pessoas seguramente não são boas e o espiarão pela visão daqueles que tornaram infelizes, e isso será para elas uma censura. Depois, numa outra existência, suportarão o que fizeram suportar. O Livro dos Espíritos, questão 989. Dona Ema estava vivendo a grande distância de Rosana. Fora acolhida na casa de sua irmã caçula. Valquíria havia se casado bem jovem com o primeiro namorado e fora viver em uma cidadezinha minúscula ao norte do estado de Minas, próximo à divisa com a Bahia, onde o marido havia adquirido uma propriedade rural. A vida a dois durou pouco tempo, pois ela ficou viúva com apenas 5 anos de casada. O esposo se desentendera com o vizinho por questões ligadas à divisa de terras e, depois de muitas discussões e ameaças recíprocas, apareceu morto, vítima de uma emboscada em que levou diversos tiros. Um dos assassinos, ao ser detido pela polícia, informou ter sido contratado pelo tal vizinho, que simplesmente desapareceu no mundo. As terras que faziam divisa com o sítio acabaram abandonadas e viraram um campoeirão improdutivo. Sozinha, com 2 filhas para criar, Valquíria enfrentou muitas dificuldades, mas se mostrou forte e determinada. Manteve as atividades do sítio e conseguiu até ampliar os domínios da propriedade. Luana, filha mais nova, casou-se com um comerciante e passou a morar no centro da cidade. A filha mais velha, Joelma, que optara por ficar solteirona, jamais se separou da mãe e ajudava nas infindáveis tarefas do sítio. Quando Dona Ema se encontrou com a irmã, achou-a bem diferente desde a última vez em que se viram. Apesar de demonstrar alegria por recebê-la, Valquíria estava visivelmente abatida, com uma sombra de tristeza no semblante. Porém, por mais que questionasse, Dona Ema não conseguia descobrir nada que justificasse suas suspeitas. Foi Joelma que acabou contando o que se passava. Mamãe está triste por causa do Toninho. A moça comentou com a tia no momento em que as duas se encontravam a sós. E quem é Toninho? Perguntou Dona Ema. A sobrinha explicou que se tratava de um rapaz por quem Valquíria estava apaixonada. De vez em quando ele dava as caras no sítio,
Passava algum tempo por lá prometendo permanecer e aquecendo o leito da viúva. Depois pedia dinheiro alegando necessidade de viajar e desaparecia. Nessas ausências, a sitiante se tornava melancólica e saudosa. Alojada em um cômodo da casa de sua irmã, Dona Ema passou a ser dominada por uma saudade imensa da vida que tivera ao lado da família. Sonhava quase todas as noites com o marido e com as filhas. Acordava de madrugada e ficava remoendo lembranças do tempo em que viviam juntos. Era impressionante como situações corriqueiras, que muitas vezes passavam despercebidas, mostravam-se agora valiosas e sentimentais. Ela rememorava o início da vida de casada, o nascimento das meninas, o sofrimento pela doença de Roseli e a superação das dificuldades, sempre contando com o amparo incondicional do esposo, único homem que amou na vida. Dona Ema chorava baixinho no silêncio das madrugadas e buscava algo em que se agarrar para se manter otimista diante das incertezas do futuro. Roseli e seu Djalma estavam mortos, mas Rosana não. Aliás, será que a filha já não estaria grávida? O netinho, àquelas alturas da vida, seria algo maravilhoso, pensava. E foi assim que Dona Ema começou a considerar a possibilidade de fazer o caminho de volta. Havia contrariado a filha e estava certa de que a convivência com o genro, que de repente passara a se comportar de modo arrogante e insolente, não seria um mar de rosas. Entretanto, o fato de estar junto a Rosana e a probabilidade de acolher no colo um netinho poderiam lhe restituir a alegria de viver. Foi pensando assim que ela resolveu escrever à filha falando sobre sua decisão. Dependendo da resposta que recebesse, iria providenciar o retorno. Lindolfo estava saindo de casa quando se deparou com o carteiro que ia depositar a correspondência na caixa de correios. Não precisa colocar aí, ele disse estendendo a mão, pode deixar isso comigo. Lindolfo viu que em meio às cartas havia uma endereçada a Rosana. Observando que fora enviada por Dona Ema, guardou-a no bolso e a levou consigo. Quando leu que ali estava escrito, não gostou nem um pouco. Depois de uma longa explanação em que se queixava de saudade, Dona Ema assim finalizava. Rosana, minha filha, estou pensando seriamente em reconsiderar a minha decisão e voltar para junto de você. Tenho pensado muito em nossa família e acho que não agi com bom senso. Deveria ter ouvido o seu conselho e ficado aí mesmo. O que você acha? Vou ficar aguardando ansiosa a sua resposta. Lindolfo ficou tão irritado com a possibilidade de ter que aturar a presença da sogra em sua casa novamente, que não pensou duas vezes antes de rasgar a carta em pedacinhos bem miúdos e jogá-los numa lixeira. Depois deu um jeito de se encontrar com o carteiro, que era um velho conhecido, e pedir a ele que a partir daquele dia não entregasse mais a correspondência em sua casa. Estou tendo uns problemas de ordem pessoal e gostaria que você não deixasse mais as cartas em minha residência. Deixe que eu vá buscá-las na agência dos Correios, por favor. O carteiro ameaçou perguntar a razão, mas diante da bela gorjeta que recebeu, apenas disse com um largo sorriso, deixa comigo, seu Lindolfo. A partir de agora farei desse modo. Passado pouco mais de um mês, outra carta de Dona Ema chegou às mãos de Lindolfo. Ela praticamente repetia as palavras e perguntava a Rosana se ela não havia recebido a correspondência anterior. O destino dessa carta foi o mesmo da outra, transformada em pequeninos pedaços e atirada ao lixo. Depois da terceira carta de Dona Ema, recebida alguns meses mais tarde, que teve o mesmo destino das anteriores, Lindolfo não voltou a receber mais nenhuma carta. Rosana havia implorado inúmeras vezes que o marido a levasse para visitar a mãe, de quem sentia imensa saudade. Ela não ousava pedir que Lindolfo a deixasse viajar sozinha, pois tinha perfeita noção de que, se o fizesse, acabaria provocando mais uma daquelas insuportáveis crises de ciúme. No início, Lindolfo inventava desculpas e prometia que em breve os dois fariam a tal viagem. Entretanto, com o passar do tempo e como ele ficou sem paciência para ampliar o repertório de desculpas, os pedidos de Rosana também se tornaram motivos para brigas. Por que você quer ver aquela mulher desnaturada que abandonou a única filha para viver naquele fim de mundo?
Ele perguntou um dia em que estava irritado com a insistência da esposa. Rosana tentou argumentar. Disse que o que afastara Dona Ema de seu convívio fora o relacionamento conturbado entre os dois. Se não fosse pelas discussões agressivas que você e mamãe travavam todos os dias, ela estaria aqui conosco. Eu tenho certeza de que ela não está feliz e... Discussões que ela provocava. O marido a interrompeu com o dedo em riste. Se sua mãe fosse menos ranzinza e tivesse mais humildade, teria se colocado no lugar de subalterna e não iria se arvorar e querer mandar aqui como se fosse ela dona da casa. Todos os argumentos colocados pela esposa eram imediatamente rebatidos por ele, e essas conversas geraram tanto desgaste que Rosana, mais uma vez se deixando vencer pelo temperamento impositivo do marido, parou de tocar no assunto. Para ter um pouco de paz na própria consciência, Rosana se convenceu de que talvez Lindolfo não estivesse tão errado. Dona Ema fora embora por vontade própria. Se um dia sentisse saudade, seria recebida de braços abertos, mas a iniciativa do retorno deveria partir também de quem havia tomado a decisão de se afastar. Com esse pensamento devidamente ajustado em sua mente, Rosana acabou alojando a lembrança da mãe na mesma gaveta mental onde se encontravam as recordações da irmã e do pai, já que Dona Ema não demonstrava arrependimento por ter partido e não voltava a procurá-la. Ela deveria aprender a conviver com mais aquela ausência. Percebendo a desistência da esposa, Lindolfo mais uma vez se congratulou, sem conseguir evitar a sensação de ter se saído vitorioso em mais uma batalha para fazer valer as suas vontades, em detrimento dos anseios da pessoa a quem dizia amar. Sempre que Valquíria deixava o sítio para ir à casa da filha caçula na cidade, Dona Ema pedia para ver se tinha chegado carta de Rosana, pois o endereço enviado era o dela, uma vez que os correios não entregavam correspondência na zona rural. Sem obter resposta da filha, Dona Ema passou a ter as madrugadas ainda mais inquietas e insones. As imagens da família reunida à mesa de refeições, os momentos de descontração em seu antigo lar e até mesmo os pequenos aborrecimentos diários eram agora motivos de saudade e tristeza. A viúva chorava muito e acordava com os olhos inchados e vermelhos. Um dia bem cedo, percebendo-lhe o aspecto de amargura no semblante, Valquíria perguntou: "Que está acontecendo com você, minha irmã? Pelo jeito não está conseguindo dormir direito." Com voz desanimada, Dona Ema falou da preocupação com Rosana e terminou dizendo: "Já mandei 3 cartas para minha filha, mas ela não respondeu nenhuma." "Por que você não viaja para lá e vai ver pessoalmente o que está acontecendo?" "Não posso", respondeu Dona Ema. "Tenho medo de sofrer uma grande decepção e me sentir ainda pior do que já estou." "Ora, minha irmã, se as coisas piorarem, você volta. Minha casa estará sempre aberta para você." "Eu agradeço, Valquíria, mas não é bem assim." Ela respondeu melancólica: "Estou ficando velha e não tenho condições emocionais de enfrentar mais desavenças. Prefiro ficar aqui mesmo, bem quietinha, e deixar que Deus tome conta do meu destino." "Não acredito que Deus fique vigiando as nossas vidas o tempo todo, nem faz o que compete a nós fazermos." A irmã observou: "Eu penso que Ele nos oferece a oportunidade de escolha e deixa que caminhemos com nossas próprias pernas." Dona Ema ficou em silêncio depois de ouvir as palavras de Valquíria, que ficaram ecoando em sua mente. A vida estava se tornando para ela um grande vazio, para cujo preenchimento as companhias da irmã e da sobrinha eram insuficientes. Capítulo 24. A escuridão. A inveja e o ciúme. Felizes aqueles que não conhecem esses 2 vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma, nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. O Livro dos Espíritos, questão 989. Em contraste ao sucesso da vida material de Lindolfo, o lado afetivo seguia aos trancos e barrancos. Ele era o único responsável pelo fracasso no ambiente familiar, pois em nenhum momento mudou sua postura inflexível e ditatorial.
Rosana, que não voltara a engravidar, continuava sendo a esposa submissa de sempre, trancafiada em casa, passava o tempo lendo ou cuidando do menino robusto que Renatinho se tornara. O ciúme que Lindolfo nutria pela esposa fora abrandado apenas durante o período de gestação e os poucos meses em que ela estivera cuidando exclusivamente do bebê. Depois a vigilância obsessiva voltou com força redobrada. Lindolfo reassumiu a postura do tirano de sempre e Rosana retomou o papel da esposa submissa e passiva, abdicando de sua própria personalidade e cedendo às imposições do marido para manter relativa paz no ambiente doméstico. Outro fator negativo naquela relação foi que, à medida que o menino crescia, Lindolfo ia desenvolvendo uma grande antipatia por ele. Vendo o esmero com que Rosana o tratava, o ciúme doentio que o comandara a vida toda passou a ser direcionado para o relacionamento carinhoso entre a esposa e o menino que ele sabia não ser filho deles. Em função disso, Rosana precisou desempenhar novamente o papel pacificador do passado, quando andara apaziguando as contendas entre o marido e a mãe. O problema era que agora, tendo de interferir na agressividade de um homem adulto contra uma criança, seu coração pendia naturalmente para o lado do menino. Desse modo, o distanciamento entre o casal foi se ampliando ainda mais. Uma noite, durante mais um dos rompantes de raiva que costumava ter, pelo fato de Rosana dar mais atenção ao menino do que a ele, Lindolfo deu umas palmadas em Renatinho, provocando na criança uma escandalosa crise de choro. O menino, que estava ainda aprendendo a andar sozinho, havia se desequilibrado e, ao tentar se apoiar em um aparador, acabou derrubando o móvel e quebrando uma jarra de vidro que ficava sobre ele. Foi uma das poucas vezes na vida que Rosana enfrentou o marido, dizendo que não havia razão para aquela agressividade toda. Essa postura foi o suficiente para que ele passasse a agredi-la verbalmente, usando termos aviltantes para humilhá-la. Bastante irritada com tudo aquilo, Rosana não conseguiu conter a única palavra de revolta que lhe veio à mente e deixou que saísse como um desabafo. Covarde! Lindolfo a encarou com ódio. Do que me chamou? Repita se tiver coragem. Rosana se sentiu envolvida por uma força descomunal. Lembrou-se de todas as humilhações a que fora submetida e sustentou o que havia dito. Covarde! O marido segurou com força nos braços dela e a empurrou. Rosana caiu sobre os estilhaços da jarra que Renatinho havia quebrado um pouco antes e sofreu alguns cortes na mão. Em silêncio, ergueu-se com dificuldade. Pegou no colo o menino que chorava desesperadamente e se trancou no quarto dele, decidida a passar a noite ali. Algum tempo depois, Lindolfo bateu à porta e demonstrou constrangimento ao perguntar: "Você não vem dormir em nossa cama?" Rosana se manteve em silêncio. Ele repetiu a pergunta por 3 vezes e, como não obteve resposta, se deu por vencido. "Está bem, sua birrenta. Durma onde quiser que eu não me importo." Renatinho se encolheu assustado com o tom de voz agressivo de Lindolfo e começou a chorar novamente. Rosana abraçou o menino e o acalmou. "Sossegue, filho. Ele não vai entrar aqui." Lindolfo teve uma noite bastante agitada. Em sonhos inquietantes, reviu cenas que jaziam esquecidas em sua mente. O corpo morto de Roseli sobre a florida toalha do piquenique, a revolta do seu Djalma enquanto o acusava de ter culpa na morte da filha, as intermináveis discussões com Dona Ema, o desprezo no olhar de Dona Ana e o corpo cadavérico de Carmela sendo consumido pelo sofrimento. Essas imagens ficavam se revezando em frenéticas repetições que o deixavam atordoado e o fizeram acordar em sobressalto. Depois ele voltou a pegar no sono e sonhou que Rosana lhe mostrava o ferimento na mão. Lindolfo se aproximou tentando tocá-la, mas a esposa o repeliu com nojo e fugiu para longe, em direção a uma ponte. Ele tentou alcançá-la, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. Do outro lado da ponte, alguém acenava e abria os braços para acolher Rosana em um abraço. Lindolfo tentou identificar aquela pessoa, firmou bem a vista e acordou assustado com o som da própria voz. "Eugênio, seu maldito!"
Na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, ele bateu novamente à porta do quarto do filho. Sem obter resposta, gritou do lado de fora: "Vai continuar emburrada, mulher? Estou saindo." Rosana, que havia passado a noite em claro, profundamente magoada com ele, expôs sua indignação ao responder: "Já vai tarde. Ai, não tenha pressa de voltar." Lindolfo teve vontade de rebater, mas acabou se contendo. Embora não admitisse, sabia que havia exagerado na noite anterior. Além disso, estava atrasado, por isso foi embora sem mais delongas. Quando ele se ausentava do lar nas constantes viagens que fazia a serviço, o ambiente se tornava harmônico e silencioso, porém em sua presença tudo se complicava. Era como se uma intensa carga negativa o acompanhasse o tempo todo, transformando a atmosfera à sua volta em algo irrespirável. Sempre de mau humor em casa, procurando motivos para tecer críticas e reclamações. Ele agia de modo bem diferente nas relações profissionais e sociais, quando se comportava com educação e cavalheirismo. Era uma pessoa benquista na rua e ninguém poderia imaginar que fosse tão diferente no trato com a família. Lindolfo passou o dia visitando os clientes de algumas cidades vizinhas. Ao fim do expediente, estava a 100 quilômetros de casa e, como havia desabado um forte temporal na região, pensou em se hospedar numa pousada e passar a noite ali, já que no dia seguinte precisaria partir para outros municípios ainda mais distantes. Isso fazia parte de sua rotina de trabalho. Entretanto, quando se dirigia para a hospedagem, teve a impressão de ouvir a voz de Rosana repetindo o que dissera de manhã, ou seja, para ele não ter pressa de voltar. Seus rompantes de ciúme e insegurança provocavam esses estranhos fenômenos e o deixavam descontrolado. Aquela lembrança o inquietou e alguns questionamentos passaram a incomodá-lo imediatamente. Por que a esposa lhe dissera para ficar longe de casa? Estaria tramando alguma coisa? Nesse instante, lembrou-se do sonho em que Eugênio a esperava de braços abertos. Imagens de Rosana nos braços de um possível amante, refestelando-se em sua própria cama, tomaram forma na mente insana de Lindolfo. Junto a essas imagens, chegaram-lhe à memória antigos diálogos, como quando seu Djalma dissera ter visto a filha Eugênia aos beijos. Será que aquele maldito voltou para o Brasil sem que eu saiba e anda se encontrando com minha mulher? Perguntou em voz alta, como se dialogasse com alguém. Isso explicaria o fato de Rosana estar me tratando com a mesma frieza dos tempos em que alimentava esperanças em relação a ele. Movido por um impulso extraordinário, Lindolfo decidiu voltar para casa. Mudou a direção do veículo e seguiu para a rodoviária. Nesse mesmo momento, o temporal que havia cessado voltou a cair em grande intensidade. Lindolfo tinha percorrido uns 30 quilômetros e, em vez de dirigir com mais cautela, já que sua visão estava bastante prejudicada pela escuridão e pela chuva, acelerava perigosamente o veículo. A quase certeza de que ele iria flagrar Rosana nos braços do homem que, em seus delírios, tinha a mesma aparência de Eugênio, induziu aquele febril estado de descontrole emocional. Hei de matar os dois, ele dizia para si mesmo, socando o volante da caminhonete envolvido pela projeção de imagens cada vez mais comprometedoras entre Rosana e o suposto amante. E ainda vou mandar aquele fedelho insuportável ao encontro da mãe, no quinto dos infernos, acrescentou referindo-se a Renatinho. Ao pensar no menino, as imagens projetadas em seu campo mental se tornaram profusas, recriando tudo o que ele tinha visto nos sonhos da noite anterior, principalmente o corpo cadavérico de Carmela, estirado sobre o colchãozinho de palha no quarto de Donana. Nesse exato momento, a claridade instantânea de um relâmpago iluminou a cabine do veículo e Lindolfo teve a impressão de ver a mulher de quem havia sequestrado o filho e que estava morta e enterrada há mais de um ano, sentada no banco do carona, olhando-o com muito ódio. Em função dessa assustadora visagem, ele perdeu a direção na curva fechada pela qual transitava e não conseguiu controlar a caminhonete, que pareceu criar vida própria, atravessou a pista e despencou em uma ribanceira.
O acidente, atingindo o ápice da sequência de erros que Lindolfo vinha cometendo, ocorreu de modo tão abrupto que ele não teve tempo de pensar em nada, apenas sentiu seu corpo ser jogado de um lado a outro feito um boneco de pano, seguido de um baque estrondoso e um mergulho na escuridão. Capítulo 25. Verdades. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser a violação. Se suportarmos as consequências dessa violação, não a devemos imputar senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. O Livro dos Espíritos, questão 964, comentário de Kardec. Choveu durante a noite toda naquela estrada deserta, apagando os sinais provocados pelo acidente, que só foi descoberto no dia seguinte. No início da tarde, o motorista precisou parar no acostamento a fim de verificar um problema mecânico em seu veículo. Como havia estacionado bem próximo ao despenhadeiro, teve a visão atraída para a caminhonete que se encontrava destroçada entre as rochas, a uns 50 metros abaixo do nível da estrada. Horas mais tarde, inconsciente e apresentando gravíssimos ferimentos, Lindolfo foi conduzido ao hospital mais próximo. Depois de receber ali o atendimento emergencial, foi removido para uma unidade hospitalar mais apropriada, já que teria de passar por vários procedimentos cirúrgicos. Com diversas fraturas pelo corpo, inclusive no crânio, poucos acreditavam que ele fosse sobreviver, porém os médicos trabalharam com afinco para salvá-lo. Lindolfo permaneceu em coma por quase 2 meses. Quando recuperou a consciência, lembrava-se de pouquíssimas coisas. Submetido a várias cirurgias, ficou internado por mais 8 meses e em nenhum momento esteve fora de perigo. Entretanto, contrariando todos os prognósticos negativos, ocorreu uma considerável melhora em seu estado de saúde. Ele ainda não estava em condições de receber alta, mas pôde ser transferido para o hospital de um município mais próximo à sua cidade natal, já que o tratamento agora se limitava ao acompanhamento do processo de cicatrização, fisioterapia e outros procedimentos desse tipo. Ironicamente, esse era o mesmo hospital em que Rosana e Renatinho estiveram internados logo após o nascimento do menino. Foi justamente nesse estabelecimento de saúde que Lindolfo acabou desencarnando, depois de 4 meses de internação. Sua morte não ocorreu em função das sequelas provocadas pelo acidente, mas por causa de uma infecção generalizada contraída no próprio hospital. Nesse período, ele acabou se afeiçoando à enfermeira chamada Angelina, profissional dedicada e atenciosa, que cuidou dele com muito carinho durante aqueles 4 meses e a quem Lindolfo, 2 anos depois de ter desencarnado e de se encontrar perdido e solitário naquele fundo de poço psicológico, continuava esperando para os cuidados rotineiros. Chegamos ao final daquela viagem mental e logo depois dos esclarecimentos, Lindolfo se deixou mergulhar em um silêncio aterrador. Agora ele tinha certeza de que o pedaço de céu, enquadrinhado pela moldura da janela e as nuvens brancas, entrecortadas pelo voo lento dos abutres, faziam parte de uma lembrança remota, uma paisagem que não se assemelhava em nada à realidade atual. O ambiente onde se encontrava era muito diferente do quarto do hospital em que estivera internado nos derradeiros dias de sua vida física e no qual permanecera por 2 anos depois da desencarnação. Tratava-se de um lugar de angustiosa atmosfera, algo triste, desolador e melancólico. O fato de seus olhos se manterem fechados não ocorria por desobediência física, mas porque inconscientemente o próprio Lindolfo se recusava a abri-los, com receio de se deparar com a visão assustadora das vítimas de suas atitudes inconsequentes. Aos poucos, com todas aquelas lembranças se fixando em sua mente, eu tive de interferir para acalmá-lo, aplicando fluidos reparadores e emitindo preces em que rogava aos benfeitores que o amparassem.
Cheguei a pensar que ele fosse tomado pelos mesmos sentimentos de revolta, ódio e ciúme que haviam norteado sua vida física, mas acabei surpreendido por uma reação bem diferente. O desequilíbrio emocional que o subjugou naquele momento foi provocado pelo sentimento de culpa. Deduzi que Lindolfo não era necessariamente uma pessoa ruim, mas alguém que travava a ferrenha luta contra más inclinações morais, advindas de antigas reencarnações, e que infelizmente não conseguira superar. Ao encarar a realidade das escolhas equivocadas e as consequências por elas geradas, ele foi envolvido por um forte sentimento de frustração e autocensura. Acabara de ver que havia falhado diante dos compromissos assumidos antes de reencarnar, sabendo que passaria por fortes provações no campo afetivo e que deveria agir com bastante cautela para não deixar aflorar o temperamento agressivo e ciumento que sempre o conduzira à infelicidade. Prescrutando o passado daquele homem e colhendo mentalmente informações que seriam necessárias à orientação que ele aguardava com ansiedade, acabei surpreendido mais uma vez. É bastante comum que conflitos relacionais ocorram entre espíritos que se tornaram inimigos em encarnações passadas e que novamente juntos, em busca de reconciliação, acabem recaindo em erros. Porém, não era o caso de Lindolfo e das pessoas com as quais ele havia se relacionado em sua última experiência no plano físico. Nenhum elo de afeição ou antipatia os ligava. Confesso que isso me causou estranheza, pois foi a primeira vez que me deparei com tal situação. Lindolfo tinha um histórico bastante complicado. Suas últimas encarnações ocorreram em épocas de guerras sangrentas, nas quais ele praticara e sofrera todo tipo de torpezas e abusos que a insanidade dos campos de batalha acaba provocando, principalmente numa era em que punição pelos chamados crimes de guerra não passava de utopia. Essas experiências moldaram-lhe o caráter a ferro e fogo. Depois, buscando abrandar a ira que lhe corroía a alma, reencarnou em condições que lhe propiciaram um modo de vida mais pacífico. Dessa vez houve uma inversão de papéis. Na condição de homem pacato, Lindolfo se tornou vítima de violência, exploração, engodo e traição. Uma das questões que mais o revoltou foi o fato de ter sido abandonado pela esposa, que o trocara pelo homem que ele considerava seu melhor amigo. Na verdade, eram dois inimigos que Lindolfo, por sua brutalidade enquanto soldado, engariara no passado e que, reencontrando-o naquela encarnação, praticaram um ato de vingança. Mesmo protegidos pela lei do esquecimento e, portanto, sem se recordarem da razão por que o faziam, não deixaram de cobrar caro pelo que haviam sofrido nas mãos dele. A provação foi dura demais e acabou despertando a natureza violenta que norteara grande parte da existência de Lindolfo. Além de perseguir o casal traidor, ele conseguiu fazer com que os dois pagassem alto preço pela deslealdade. Ele adotou a desconfiança e o ciúme como novas legiões morais, a demarcar-lhe a personalidade. Portanto, nessa última encarnação, mesmo tendo no período de erraticidade tomado consciência de suas fraquezas e se comprometido a ter um comportamento mais amistoso, Lindolfo sabia que o desafio seria imenso. Sua alma estava infectada pelo pessimismo, à semelhança de um doente mal curado. Embora se esforçando ao máximo para se manter firme em seus propósitos, ele sabia que a qualquer momento poderia sofrer uma recaída. A paixão desmedida por Rosana e o fato de a moça rejeitá-lo no início, somados ao sentimento de rivalidade que passou a nutrir por Eugênio, despertaram a violência que se encontrava adormecida em sua alma. Aliás, trouxeram à tona o somatório do que houve de pior em suas últimas reencarnações: a brutalidade do soldado no campo de batalha e a revolta do homem pacato, que fora vilipendiado e traído por pessoas com quem havia criado fortes laços afetivos. Guardava as devidas proporções, já que tais sentimentos, ainda que negativos,
se mostravam bastante atenuados em relação às experiências passadas. Lindolfo recaíra nos mesmos erros cometidos enquanto soldado e depois na condição de homem pacato traído. O problema era que agora, grande parte do que comandava suas ações não passava de devaneios de uma mente insegura e enferma. Por causa disso, mesmo as circunstâncias positivas acabavam descambando para territórios negativos, criados por sua própria insanidade. Embora Rosana não fosse a mulher que o traíra e abandonara no passado, era assim que Lindolfo a via. Eugênio, com quem não tivera também qualquer vínculo em vidas passadas, era tido como falso amigo que lhe tomara a esposa naquela encarnação. Além disso, todas as pessoas que de um modo ou de outro compartilhavam a sua relação com Rosana eram consideradas entraves que deveriam ser afastados de qualquer maneira, para que nenhuma delas se tornasse um empecilho à concretização da felicidade que ele buscava desesperadamente e que julgava só poder alcançar ao lado da eleita do seu coração, ainda que isso custasse o sacrifício de vidas alheias e a infelicidade da mulher amada. Assim, em atitudes equivocadas, como a que levara Roseli ao suicídio, tendo como consequência a trágica morte de seu Djalma, as implicâncias com Dona Ema, levando-a a se afastar da filha, a vigilância insana e o encarceramento de Rosana, além do sequestro e da posse do filho de Carmela, Lindolfo agia sob o impulso do que havia de pior em sua personalidade. Estava, porém, tão decidido a não ser infeliz novamente e a não voltar a ser vítima de traições e desaforos, que recriou as artimanhas do pragmático soldado em um campo de guerra, servindo-se delas como bem quis e transformando a própria vida em um manancial de dores e aflições. Ou seja, foi justamente o medo desesperado de evitar novas decepções que o levou a cometer tantos enganos e a praticar crimes que não ficarão impunes ao julgo da lei divina e que terão de ser expiados e reparados em algum momento do futuro. Ao magoar tantas pessoas, Lindolfo se deparou com um resultado bem contrário ao que buscava, e ainda que tardiamente, compreendeu que a lágrima do outro causa maior sofrimento em quem a provoca do que em quem a derrama. Capítulo 26. Enganos. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas. O Livro dos Espíritos, questão 991. A conclusão a que cheguei depois de receber por via mental as informações referentes ao passado de Lindolfo foi rápida e inequívoca. Estava diante de um espírito sofredor, um infeliz que se deixou arrastar pelas próprias fraquezas e terminou no fundo solitário de um precipício cavado por suas próprias ações. Olhando agora para aquele homem à minha frente, com o semblante amargurado e apreensivo de quem se vê em grande enrascada, fui tomado por terna compaixão. Sei que nem todos pensam desse modo. Há pessoas que criticarão a minha atitude e dirão que alguém como ele não merece senão a condenação pelos atos praticados, mas a minha função ali não era de juiz e eu dou graças a Deus por isso. Fiquei pensando na quantidade imensa de almas desajustadas que travam Hércules as batalhas, transitando periodicamente de um plano a outro em busca de uma regeneração que se mostra tão fugídia. Lembrei-me de Paulo de Tarso, que mesmo depois do encontro com Jesus na estrada de Damasco e da transformação moral e ideológica de suas ações, lamentava os inquietantes tropeços que de vez em quando subjugavam, recaídas que o levaram a dizer: o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Lindolfo me fitava com olhos lacrimosos e perguntou, depois de um longo período de introspecção: fiz tudo errado, não fiz? Falhei de novo. Suspirei fundo, segurei na mão dele e respondi, meneando levemente a cabeça em um movimento afirmativo: é, meu irmão. Infelizmente, você foi vencido mais uma vez pelas más tendências
e acabou decepcionando muita gente, mas principalmente a si próprio. Porém, não se pode afirmar que não tenha evoluído ao menos um pouco. Cada experiência vivida no plano físico, ainda que repleta de equívocos, representa alguns passos em direção ao aperfeiçoamento moral que todos nós conquistaremos um dia. Lindolfo continuava bastante introspectivo e eu conseguia sentir a energia caótica emitida pela profusão de questionamentos que o deixavam tão inquieto. Francisco, me esclareça, por favor. Ele pediu, quase implorando. Que tipo de relação eu tive anteriormente com a família do seu Djalma? Que mal eles me fizeram no passado para que eu os prejudicasse tanto? Não houve qualquer tipo de conexão entre vocês antes de sua última reencarnação, eu esclareci. Na verdade, este foi o primeiro encontro entre você e as pessoas com quem conviveu, portanto, não havia nenhum vínculo positivo ou negativo nesse relacionamento. Mas em relação a Rosana, teria ela me traído na condição de esposa em outras encarnações? E Eugênio, por que eu o odiei tanto? Que tipo de mal ele me fez anteriormente? Como eu lhe disse, Lindolfo, não havia qualquer vínculo entre você e aquelas pessoas, nenhuma delas. Confesso que até eu estou surpreso com essa informação, mas é a mais pura verdade. Você teve uma reencarnação neutra em termos de laços afetivos, mas por qual motivo eu fui desagregado de pessoas ligadas a mim em outras reencarnações? Certamente foi um auxílio extra para que você superasse seus maus instintos. Em seu histórico de vidas sucessivas, há muitos desafetos e quase nenhum amigo. Assim, os benfeitores acharam melhor livrá-lo nessa última encarnação da convivência com pessoas ligadas ao seu passado, uma ação de caridade para que você pudesse criar novos vínculos, conquistar novas amizades, enriquecer o seu histórico relacional. Os meus pais também? É por isso que não consigo ter nenhuma lembrança deles em encarnações anteriores? Eles também são neutros em relação a você. Aceitaram acolhê-lo como filho, mas na condição de espíritos imperfeitos, não se esforçaram por conquistar-lhe o afeto. Lindolfo suspirou enquanto falava pensativo. Isso explica por que me tratavam com tanta frieza e por que eu praticamente não conhecia os meus parentes. Todos eles viviam em cidades distantes da minha e nunca me procuraram para saber como eu estava. Nossos vínculos eram apenas carnais. Depois de refletir por mais um tempo, ele voltou a questionar. Francisco, se eu não tinha nada contra essas pessoas, por que as tratei tão mal? Por que as fiz sofrer tanto? Voltei a segurar na mão dele e usei um tom de voz paternalista, mas ao mesmo tempo severo, ao dar a delicada resposta. Porque faltou o maior esforço da sua parte para derrotar os velhos defeitos, meu irmão. Porque você se deixou dominar novamente pelos aleijões morais que têm conduzido seus passos a várias encarnações. Dessa vez, Lindolfo não se conteve e deixou fluir o pranto que estava represado em seu peito. Ah, meu Deus! Exclamou entre lágrimas. Como pude ser tão falho? E por que não recebi orientação sobre os meus desmandos? Desculpe discordar, meu irmão, mas você foi orientado sim. Falei com severidade para não estimular nele o subterfúgio de se colocar como vítima. Vou citar apenas duas pessoas que tentaram conduzi-lo ao bom caminho, Padre Júlio e Donana. Lindolfo sentiu um leve estremecimento ao ouvir os dois nomes e concordou por fim, meneando levemente a cabeça. Tem razão. O Padre Júlio e Donana me deram conselhos, tentaram me alertar sobre o caminho errado que eu estava trilhando, mas eu os ignorei. E quanto ao filho que eu tive com Rosane, que morreu logo depois de nascido, quem era ele? Trata-se de um espírito ligado a ela e que precisava daquele curto período de vida como resgate de um crime cometido no passado. A perda da criança era também o tipo de provação pela qual a própria Rosana pediu para passar, uma espécie de remédio amargo que, por meio do sofrimento, serviria de ajuste moral para ela em sua vida futura, já que fora cúmplice do crime cometido pelo espírito reencarnante. Ambos necessitavam daquela experiência. Então eu,
Você prestou um desserviço a Rosana ao preencher a lacuna que seria deixada pelo menino morto, usando para isso os artifícios da mentira e da deslealdade. Assim não permitiu que ela passasse pelo amadurecimento imposto pela perda do filho. Além disso, evitou também que Renatinho tivesse um importante período de convivência com Carmela, o que seria essencial para os dois. Meu Deus! Exclamou Lindolfo ao tomar conhecimento das sérias consequências de suas más ações. E eu posso saber por que a convivência entre Carmela e Renatinho era tão necessária? Sim, é importante que saiba. Renatinho é a reencarnação de um espírito que Carmela, ainda bem jovem, abortou quando atuava como prostituta em um bordel. Esse aborto provocou grande revolta ao espírito reencarnante, que almejava muito estar ao lado dela, quando teve o corpinho ainda em formação dilacerado e arrancado do ventre de sua mãe. Ele entrou em forte desequilíbrio e levou alguns anos até que estivesse novamente preparado para reencarnar. E quando esse espírito reencarnou, eu o arranquei dos braços de sua mãe. Lindolfo choramingou. Infelizmente é a realidade, confirmei com tristeza. Ele refletiu por alguns segundos e falou pensativo, demonstrando ter chegado a uma conclusão. Então, foi por isso que Carmela me assombrou na noite do acidente. Encarei-o seriamente e discordei. Ninguém o assombrou naquela noite, Lindolfo, a não ser você mesmo. Como assim? Eu vi o fantasma dela no banco do carona da caminhonete, ou seria outra pessoa fingindo ser Carmela para me assustar e provocar o acidente? Nenhuma coisa nem outra, afirmei com convicção. Você viu a projeção da imagem criada pelo peso de sua própria consciência, ou seja, as mesmas imagens ilusórias que o perturbaram durante o sono na noite anterior. Para deixar bem claro o que eu dizia, pedi a ele que se concentrasse no que seria projetado a seguir em sua tela mental. A primeira imagem mostrou uma praça arborizada em uma bela colônia espiritual. Sentados em um dos vários bancos que ficavam dispostos sob as árvores, um homem e uma mulher dialogavam. Ambos mantinham na estrutura perispiritual a mesma aparência dos corpos físicos da última encarnação. À medida que a imagem ia se tornando mais nítida, Lindolfo os reconheceu e falou bastante surpreso. Seu Djalma e Roseli, são eles mesmos? Exatamente. Como pode ver, os dois estão tranquilos. Depois de um curto período de distúrbios, pediram auxílio, submeteram-se a importantes processos de conscientização, adaptaram-se à nova realidade e agora vão se preparar para a próxima experiência no plano terreno. Quanto a Carmela, quando retornou ao plano espiritual, ela permaneceu algum tempo em estado de inconsciência, despertou agitada e confusa, mas está se reequilibrando desde que passou a receber a atenção de uma amiga muito querida. Nesse momento, em nova projeção em sua tela mental, Lindolfo viu Carmela no Hospital Colônia, sendo amparada por uma pessoa que ele conhecia bem. Dona Ana, a benzedeira, exclamou. Ela continua cuidando de Carmela. Isso mesmo, confirmei. Pessoas especiais como Dona Ana sempre encontram afazeres, independentemente do lugar em que estejam. Não comentei nada com Lindolfo sobre o curto diálogo que pude ouvir entre Carmela e Dona Ana, pois achei desnecessário ou talvez até mesmo inconveniente. O que ficou claro para mim foi que a benfeitora informava sobre a destinação de Renatinho de um modo bastante positivo e fez a seguinte promessa à amiga. Assim que for possível, nós iremos até o seu filho para você ver como ele está lindo. Depois de todos aqueles esclarecimentos, deduzi que Lindolfo, devidamente conscientizado e arrependido de seus atos, estava pronto para dar início às próximas fases de sua futura regeneração, a expiação e a reparação, que são as condições necessárias para apagar os traços de ações faltosas e suas consequências. Em que circunstâncias e em qual momento ele iria voltar à vida terrena, eu não tinha como saber. Entretanto, nós dois sabíamos que dolorosas e difíceis provações o aguardavam. O período que ainda deveria permanecer na erraticidade, agora bem consciente de suas equivocadas escolhas, dar-lhe a sagrada oportunidade de refletir,
profundamente se preparar para, quem sabe, lograr melhor êxito em sua próxima reencarnação. Enquanto ele recebia a assistência das equipes socorristas, afastei-me, fitando-o amorosamente e acenei enquanto me despedia. Até um dia desses, meu irmão, cuide-se. Lindolfo, que permanecia chorando copiosamente, esticou os braços em minha direção, à semelhança de uma criança travessa que, vendo-se em apuros, pede proteção. Não se preocupe, meu rapaz, você não estará desamparado. Falei com voz firme, para não deixar dúvida de que minhas palavras eram verdadeiras. Confie em Deus, confie em Jesus. Depois de estar acomodado em uma maca, ele foi retirado do ambiente tenebroso, uma espécie de casulo criado pelos miasmas densos que se projetaram de sua mente enferma durante aquele período de ilusória fuga de si mesmo, no qual enfrentara angustiosa solidão, intraduzíveis sofrimentos morais. Fui envolvido por forte emoção ao notar que, à semelhança de Lindolfo, dezenas de espíritos sofredores que se encontravam aprisionados à dimensão astral do velho hospital estavam sendo resgatados naquele momento. A equipe de trabalhadores formada por benfeitores espirituais e médios encarnados em processo de desdobramento conduzia-os com afável ternura, formando uma grande fila que se encaminhava lentamente na direção dos iluminados portais de uma colônia de acolhimento e reabilitação. Elevei os pensamentos e emiti uma prece de agradecimento a Deus pela oportunidade de ser útil, levando esclarecimentos a Lindolfo, ajudando-o a ser resgatado e também ao ter permissão para transformar em literatura a experiência adquirida junto àquele infeliz irmão, para que os ensinamentos do Cristo se expandam e conscientizem um número cada vez maior de almas que enfrentam rigorosos estágios nessa morada planetária de provações, onde a plena felicidade, em decorrência da imperfeição de seus habitantes, ainda não pode ser alcançada. Uma infinidade de espíritos ainda portadores de graves viciações e de sentimentos mesquinhos, angariados no curso da longa jornada como ódio, inveja, orgulho e egoísmo, seguirão alternando os papéis de vítimas e algozes, até que a consciência espiritual do homem seja plenamente despertada, o perdão das ofensas seja adotado por todos e a paz verdadeira finalmente possa ser conquistada. Epílogo. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiveram trabalhado na seara do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Despontando detrás das serras espigadas que se projetavam ao longe, o sol começava a espalhar seus raios dourados sobre a bucólica cidade do interior de Minas Gerais. Iniciava-se um domingo festivo, com o som de músicas sacras, sendo reproduzidas nos altos falantes da torre da igreja, cuja paróquia seguia sob o comando de Padre Júlio. Na sala de refeições da bonita residência, mãe e filha faziam de jejum, conversando descontraidamente. Hoje está fazendo 2 anos que o Lindolfo morreu, disse Rosana. Sonhei que ele estava sendo retirado de um lugar escuro por umas pessoas de roupas claras, como se fossem médicos ou enfermeiros. Ele estava sendo levado para uma sala ampla e muito iluminada. Cruz credo, benzeu-se Dona Ema. Esse negócio de ficar sonhando com gente morta já nos trouxe grandes problemas no passado. Lembra-se de como seu pai ficou abalado no tempo em que andou tendo pesadelos com sua irmã? Lembro sim. O coitado vivia numa tristeza danada, mas o sonho que eu tive com Lindolfo não foi ruim, não. A impressão que me deu foi a de que ele finalmente encontrou um pouco de paz. Seu marido só não teve paz enquanto vivo porque não quis, minha filha. Olha quanta coisa boa ele tinha e não soube dar valor, disse Dona Ema, movimentando a cabeça negativamente. Um bom emprego, casa confortável, esposa linda, filho saudável. Se tivesse sido menos arrogante, egoísta e ciumento, estaria desfrutando de tudo isso. Nada me tira da cabeça que aquele acidente aconteceu por causa do descontrole que ele tinha.
Lindolfo devia estar dirigindo a caminhonete feito um louco naquela noite. A senhora tem razão, mãe, mas eu não me sinto bem pensando nele desse modo. Lindolfo possuía muitos defeitos, porém tinha qualidades também. Teve inclusive a preocupação de fazer um bom seguro de vida para que eu e o Renatinho não ficássemos desamparados. Apesar de tudo o que aconteceu, sou muito grata a ele. Olha, se o seu marido tinha qualidades, escondeu-as muito bem de mim. Dona Ema falou com ironia. Logo que eu o conheci, eu o achava perfeito, porém, depois que passamos a viver sob o mesmo teto, ele revelou ser o oposto do que eu pensava. O dia a dia com ele não era uma tarefa muito fácil, concordou Rosana. Eu já tinha resolvido me separar. Tomei essa decisão na noite em que ele bateu no Renatinho e praticamente me jogou em cima dos cacos de vidro. Percebi que a tendência era piorar o grau de agressividade com que Lindolfo vinha nos tratando. Estava só esperando ele voltar de viagem para ter uma conversa definitiva, mas isso nunca aconteceu. Eu sei, disse Dona Ema. Você já me contou essa história algumas vezes. Na noite seguinte ele sofreu um acidente, não foi? Isso mesmo. Foi quando precisei viajar até a cidade onde ele estava internado e tomei a iniciativa de ir atrás da senhora, pois precisava de alguém de confiança para tomar conta do Renatinho. Mas mesmo tendo visitado Lindolfo várias vezes, não chegamos a conversar quase nada. No início, ele estava completamente sem memória. Depois, quando começou a ter os primeiros sinais de lembranças, adquiriu a infecção que o matou em pouco tempo. Dona Ema demonstrou não ter ouvido as últimas palavras da filha, pois estava com a mente presa a um momento afortunado. A Rosana: o dia em que você chegou no sítio de Valquíria foi um dos mais felizes da minha vida. Ela falou emocionada, deixando que as lágrimas umedecessem seus olhos. Eu andava muito triste e cheguei a pensar que estava sonhando quando vi você e o meu neto chegando naquele fim de mundo onde minha irmã mora. Eu tinha mandado cartas para você e não havia recebido respostas, por isso estava tão desolada. Como já lhe disse, mãe, eu nunca recebi essas cartas. Eu sei, filha, esqueça isso. Poder abraçá-la naquele dia e acolher no colo meu netinho foi um momento de felicidade que eu jamais esperava ter nesta vida. Eu achava que nunca mais iria vê-la e que acabaria morrendo de tristeza naquele lugar tão ermo. Ermo? Aquilo lá é o fim do mundo. Rosana falou rindo. Não foi nada fácil encontrá-la. O senhorzinho do táxi se perdeu várias vezes, mas era um homem persistente. Depois de pedir dezenas de informações, acabou encontrando o sítio da tia Valquíria. Não sei como ela e a prima Joelma conseguem viver tão isoladas daquele jeito. Estão acostumadas, minha filha, e acredite, elas não saberiam viver de outro modo, são dois bichinhos do mato. As duas começaram a rir. Nesse momento, Renatinho, que havia acabado de acordar, aproximou-se cambaleando de sono e esfregou os olhinhos. Abraçou as pernas da avó e apoiou a cabeça no colo dela. Dona Ema envolveu a fronte do menino com as mãos e a beijou várias vezes. Deus o abençoe, meu netinho. Depois ele se aproximou de Rosana e pediu colo. Ela o acolheu nos braços, beijou-lhe a face e disse: vamos lá cuidar da sua higiene? Enquanto lhe dou um banho, a vovó, que é a melhor cozinheira do mundo, vai preparar um lanche bem gostoso para você. A energia do amor entre as duas mulheres e o menino envolvia todo o ambiente no clima de paz e harmonia. Isso podia ser percebido na dimensão espiritual, onde duas desencarnadas observavam a cena com vivo interesse. Está vendo, Carmela? Como eu lhe disse a verdade, seu filho recebeu a bênção de conviver com pessoas que o amam verdadeiramente. Ah, dona Ana, a senhora tem razão. A outra respondeu comovida, quase chorando. Isso me tranquiliza muito e me faz sentir menos culpada por tê-lo rejeitado naquele aborto inconsequente que fiz. Coisas do passado. Dona Ana disse, procurando confortá-la. Naquela época, você ainda não sabia o que o aborto representava. De qualquer forma, o fato de não ter convivido com o seu filho na segunda vez que o concebeu não foi por sua culpa. Com os olhos marejados, Carmela falou: foi muito difícil saber que alguém trocou meu filho saudável por uma criança morta e me deixou passar por todo aquele sofrimento. Ah, dona Ana, se não fosse pelos conselhos que a senhora me deu, eu jamais iria perdoar aquele homem.
A melhor coisa que você fez foi deixar a justiça nas mãos de Deus, acredite, minha irmã. O seu gesto de caridade para com o seu algoz se reverterá em alegrias futuras e Deus recompensará a nobreza da sua atitude. O pobre infeliz que a fez sofrer ajustará contas com a única justiça que não falha nunca, a divina. Eu acredito na senhora, mas será que vou ter chance de voltar a conviver com o meu filho e com as outras crianças que acabei doando? Carmela perguntou com a voz um pouco embargada. Não tenha dúvidas disso. A benfeitora respondeu com segurança, porém, antes, você precisará estar preparada para essa convivência. E como farei isso? Como vou conseguir me preparar para uma tarefa tão especial? Ela perguntou insegura. Dona Ana estendeu a mão e disse, conte comigo e com outros companheiros que terão grande alegria em auxiliá-la. Acredito que teremos muito tempo até sua próxima reencarnação. Até lá estaremos ao seu lado, orientando-a no que for necessário. Trabalho por aqui é o que não falta, e eu tenho certeza de que atuando ao lado de crianças rejeitadas, amparando-as e convivendo com suas dores e frustrações, você estará se preparando para os futuros compromissos. De mãos dadas, as duas retornaram à colônia espiritual. Enquanto se distanciavam, ouviam as gargalhadas estridentes de Renatinho, Rosana esfregando deliberadamente as mãos ensaboadas nas axilas do menino, provocava-lhe cócegas e gargalhava junto com ele. Final.